Bem-vindos e bem-vindas ao Painel Tricolor, me chamo Lucas Gonçalves e vamos para a análise de mais um jogo do Fluminense contra o Palmeiras, agora no Allianz Parque. Um jogo muito difícil que o Fluminense jogou sob muita pressão e acabou arrancando o empate em 1-1. Aí o primeiro lance de perigo do Fluminense no jogo, no chute belíssimo do Natan, que o goleiro do Palmeiras foi obrigado a fazer uma defesa muito difícil. Um escanteio batido rasteiro pelo Ganso, que acabou se machucando e saindo do jogo logo no início. O Ganso que é o craque do nosso time, mas infelizmente a gente tem esse problema, né? Um jogador que a gente não sabe a hora que ele vai se lesionar, né? De qualquer hora, a qualquer momento ele pode se lesionar porque ele é um jogador muito suscetível a lesões. E o Natan, que na minha opinião fez uma boa partida, ele sentiu o peso, né, a condição física dele falou mais alto, porque é um jogador que não tem sequência, né, um jogador que antes entrava aí no final de partida, jogava só 10 minutos, jogava só um tempo. Então acho que pesou muito esse fator físico para ele no segundo tempo e acabou saindo aí dando lugar ao William Bigode. Aí o lance, né, onde o Dudu reclamou de pênalti, na minha opinião, foi mais simulação do que outra coisa, né? Quando o Fábio toca nele, ele já estava se projetando para cair, né? E o juiz acabou não marcando. Eu acho que a decisão do juiz foi correta. Eu acho que foi mais simulação do que outra coisa. Diga-se de passagem que a zaga do Fluminense nesse lance aí bateu cabeça de maneira bizarra. Aí um contra-ataque muito perigoso do Fluminense, né, em uma de suas escapadas. Na minha opinião, o Pineda ele deveria ter cruzado rasteiro e não a meia altura como ele cruzou, porque esse cruzamento a meia altura acabou dificultando, né, a execução do Luiz Henrique, que veio de trás. Ele poderia ter cruzado rasteiro para o Cano, que estaria bem melhor posicionado para bater de frente ali. E sei que foi um bom chute do Cano, que na minha opinião, se vai na direção do gol, era gol. Ele bateu cruzado, bateu bem. Ia ser um chute muito difícil para o goleiro do Palmeiras. E o Cano que, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do Fluminense em campo junto com o Fábio. O Cano que correu, caiu pela direita, caiu pela esquerda, marcou, lutou o jogo todo e foi presenteado com o gol, e eu acho que merecidamente. O Fábio que uma vez ou outra nos assusta ali, saindo a bola, jogando com o pé, mas ele compensa isso com defesas brilhantes em todos os jogos, por ele ser um goleiro muito experiente. Aí o Dudu, né, que foi considerado o melhor jogador da partida e que foi um tormento para a zaga do Fluminense, principalmente para os laterais, né, para o Pineda e para o Samuel Xavier, porque o Dudu já caía tanto pela direita quanto pela esquerda, e a característica do Palmeiras é jogar sempre pelas pontas, principalmente pelo lado direito, onde surgiu as maiores jogadas de perigo do Palmeiras. E para mim o Pineda na marcação ele falhou muito, deixou muito a desejar. Principalmente o Wellington chega junto do Pineda ali para auxiliá-lo na marcação. Isso não aconteceu e o Palmeiras muitas vezes conseguiu concluir suas jogadas dando chute ou cruzamentos pelas laterais.
Aí o gol do Palmeiras, ó, veja a distância que o Gustavo Scarpa está em relação ao Peneira. Ele recebe a bola completamente livre, e isso já tinha acontecido no lance anterior, quando o Dudu ele entra sozinho, cara a cara com o Fábio, e não havia marcação nenhuma, né? O lado esquerdo do Fluminense havia sumido. O Fernando Diniz tem que dar atenção a essa lateral do Fluminense, tem que subir jogadores da base ou pedir contratações, porque os laterais que o Fluminense tem atualmente são jogadores limitados e muitos deles não sabem atacar e outros não sabem defender. Então é uma parte muito irregular do time que precisa ser reforçada, porque o Fluminense tem tomado muitos gols que têm surgido pelas laterais do campo. Aí o gol do Fluminense que surge aí numa arrancada do Caio Paulista, né, pelo lado direito. O Fernando Diniz, na minha opinião, ele colocou o Caio Paulista no momento certo. Ele conseguiu explorar as melhores características do Caio Paulista, que embora seja um jogador que cometa muitos erros, né, que tenha uma deficiência técnica muito grande, mas ele tem isso de bom, um jogador que é forte e explosivo. E como ele entrou descansado e os jogadores do Palmeiras já estavam ali cansados, já estava na metade final da partida, ele conseguiu dar pelo menos umas 2 arrancadas aí, aonde na segunda vez ele conseguiu ter êxito, encontrar o Cano livre dentro da área, o Cano sempre bem posicionado, né, nesses momentos, quando a gente mais precisa, ele vai lá e garante o resultado do Fluminense, e acabou garantindo o empate num jogo dificílimo e um ponto importante, né? Embora o Fluminense esteja lá embaixo na tabela, acho que esse gol aí foi muito válido, até porque nós jogamos contra um dos melhores times no Brasil na casa deles, né? Lembrando também que o Luiz Henrique mais uma vez fez uma partida muito tímida, muito abaixo do que se espera dele, né? Um jogador que tem uma qualidade extraordinária. Até que no primeiro tempo ele tentou algumas coisas, mas o Luiz Henrique, para mim, no segundo tempo ficou completamente apagado, quase não se ouvia falar o nome dele. Assim como o William Bigode, que entrou no lugar do Natan, né, que sentiu, também é outro jogador que o Fluminense paga salário para um jogador que não dá retorno nenhum, né? Eu particularmente nunca vi o William Bigode fazer uma partida extraordinária do Fluminense. Aí mais uma jogada de Dudu, né, agora pelo lado esquerdo, onde fileirou ali os laterais do Fluminense. Ou seja, o Fernando Diniz ele tem que consertar essas laterais do Fluminense. O Dudu ele fez o que quis nessa partida. Lógico que o Dudu é um jogador muito difícil de ser marcado, um jogador muito escorregadio, né, um jogador baixo, rápido. Mas eu acho que os laterais do Fluminense pecaram muito na marcação. E isso não poderia acontecer tanto partindo de um time que entrou com a proposta de marcar e sair nos contra-ataques. Então essa foi a minha análise da partida. O Fluminense que, entre aspas, né, fez uma partida, vamos dizer assim, heróica, né, lá dentro do Allianz Parque. O Fluminense que jogou sem seus principais jogadores, como o Felipe Melo, que está vindo de cirurgia, o John Arias, né, que está lesionado, o André, que cumpriu suspensão nessa partida, o Ganso, né, que se machucou, o Natan, que sentiu aí no segundo tempo. Ou seja, o Diniz, juntamente com a diretoria, precisa resolver essa questão, porque o Fluminense joga 3 competições e vai precisar de peças de reposição. Então precisa se usar jogadores da base com mais frequência, porque hoje o Fluminense ele conseguiu um resultado jogando com um time praticamente misto, né? O Fluminense não pode ficar contando com jogadores como o Wellington, né, que é um jogador de pegada, de marcação, um jogador que ele não tem, né, uma técnica ali adequada para sair jogando, né, com troca de passes. O Diniz ele se inspira muito no Barcelona, né? Mas nós temos que lembrar que o Barcelona jogava daquela maneira, tocando a bola desde a zaga até o ataque, mas o Barcelona tinha 3 meio-campos espetaculares como Busquets, Xavi e Iniesta, né? Então é um abismo de diferença, né, com jogadores como Wellington, Martinelli. Então o Fernando Diniz ou ele vai ter que extrair muito futebol desses jogadores com a bola no pé, ou vai ter que pedir contratação de jogadores com mais qualidade no meio-campo ali para fazer essa ligação da zaga até o ataque.
Porque nessa partida nós vimos ali saída de bola bizarras, como o Fábio, que tocou a bola direto para escanteio e cedeu um ataque de graça para o Palmeiras. Então o Fernando Diniz ele não pode repetir o mesmo erro que cometeu lá no São Paulo, que cometeu no Fluminense anteriormente, de levar gols dando a bola de graça para o ataque adversário. E voltando à questão dos desfalques, do Fluminense, que futuramente vai ficar sem o Luiz Henrique, que vai sair para o Betis, o Fred, que a qualquer momento esse ano pode encerrar a carreira. Ou seja, o Fluminense vai ter desfalques importantes aí no sistema ofensivo. O Fluminense precisa sair para o mercado para buscar jogadores. O Fluminense não vai poder ficar contando com o William Bigode, que é um jogador que até então não mostrou que veio fazer no Fluminense. A maioria das partidas ele joga mal, ele desaparece do jogo. De vez em quando ele faz algumas jogadas ali, mais ou menos, mas muito longe de ser extraordinário. Inclusive é um jogador já em fim de carreira. E não dá para ficar contando com o Caio Paulista, que ao meu ver é um jogador que ele tem que entrar do jeito que ele entrou hoje, descansado contra zagueiros cansados ali da metade para o final do jogo, utilizando o que ele tem de forte, né? A explosão e a força física dele. Porque todas as vezes que o Caio Paulista ganha a titularidade no Fluminense por conta de alguma boa jogada que ele tenha feito ou por causa de algum gol importante que ele tenha marcado, todas as vezes que ele ganha sequência no ataque do Fluminense, todos nós sabemos, e não é a primeira vez que acontece, que ele irrita, que ele aborrece a torcida e ele volta para o banco de novo. Então essa foi minha análise desse jogo. Foi um empate super importante para o Fluminense. Embora o Fluminense esteja na parte de baixo da tabela, no próximo jogo nós vamos enfrentar o Atlético Paranaense, que é um time que também não está muito bem das pernas, e nós temos chances reais de vitória. Se você tem alguma ressalva, deixe aí nos comentários, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, galera, um abraço e até mais. Fui!